Olá, já estamos no ar com o Diálogo Jovem Pan, uma conversa franca com pessoas que fazem parte da história do Brasil. A gente fala sobre o arcabouço fiscal e os desafios econômicos do país. O texto do arcabouço fiscal já foi entregue ao Congresso com 13 pontos que ficam de fora do novo teto de gastos. As despesas das estatais e os precatórios, por exemplo, são exceção ao projeto, agora em análise pelos deputados. A situação fiscal do Brasil requer cuidados, como alertam os especialistas. Os desafios econômicos do Brasil estão em destaque no Diálogo Jovem Pan. O nosso convidado é o economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini, para falar mais sobre o arcabouço fiscal no Brasil. Alex, como sempre, muito obrigado por estar aqui conosco na programação da Jovem Pan, traduzindo as informações para os nossos ouvintes e espectadores. Você é sempre bem-vindo. Como vai? Olá, Thiago. Obrigado pelo convite. É um tema extremamente importante, né, para o Brasil, não só de agora, mas de muito tempo, né? Vamos tentar contribuir um pouco mais para esse debate. Pois é, o arcabouço fiscal que agora está sendo analisado pelo Congresso do Brasil, depois da entrega que foi feita pela equipe econômica, são pelo menos 13 pontos que fogem ao teto de gastos, vamos dizer assim, né? São algumas exceções, como pagamento de precatórios, despesas das estatais. Eu lembro que quando o ministro Haddad lançou o arcabouço, você colocou até para a gente aqui alguns pontos do que se avançava e do que poderia ser um retrocesso. O arcabouço agora como está, antes da modificação, da possível modificação por parte do Congresso, é um avanço ou não, Alex? Na verdade, ele trouxe só uma clareza, não foi nenhum grande avanço, né? Trouxe um pouco mais de clareza nas métricas. Por exemplo, algo que ele não tinha falado ali no anúncio para a imprensa foi que as métricas, quando você tem um primeiro ano de mandato, elas são mantidas, mas depois o governo que vai assumir, ele poderá ajustar essas métricas. Então, percebe-se, Thiago, que no que foi encaminhado para o Congresso Nacional, que está em apreciação na Câmara dos Deputados Federais, ainda pode sofrer alguma modificação. E é uma peça, esse arcabouço, são métricas, que ele não prevê, e eu acho isso extremamente importante, que o Brasil retome o equilíbrio fiscal ao longo do tempo, ou seja, que seja algo perene. Não, isso pode ser alterado, diferente do que tinha o teto de gastos, que se tentava ser algo perene, né? Que os próximos governos seguissem a métrica, mas nós vimos que nos últimos anos não foi seguido, o próprio arcabouço fiscal também tem esses problemas. Claro, é um avanço, nós tivemos aí algo um pouco mais moderno em relação ao teto de gastos, faz sentido, mas a nossa crítica na Austin Rating continua. Qual é ela? O governo não apresentou nenhum ponto de redução de despesas, ou seja, ele sempre procura fazer o ajuste pelo lado da receita. Então, isso é algo que a gente ainda mantém uma certa preocupação e até por isso, depois nós vamos discutir um pouco mais, que o governo acredita que com essa métrica ele atinge ali, nesse mandato, o grau de investimento para o Brasil. E nós, como agência de classificação de risco, não concordamos. Acreditamos que tem um caminho muito longo ainda para atingir essa situação. Inclusive, Alex, os economistas estão debruçados nesse texto ainda, tentando entender. E eu vi uma avaliação dizendo que até a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um projeto que é sempre discutido no meio do ano, né? O Congresso discute a LDO e sai de recesso no meio do ano. Via LDO, é possível se alterar o arcabouço fiscal ou fazer uma nova dedução de despesas. Isso realmente é verdade? No seu entendimento, isso pode acontecer? Pode acontecer. Em geral, a LDO é encaminhada para o Congresso em agosto, debatida e geralmente votada até o final de outubro, e vale para o ano seguinte. No caso desse arcabouço fiscal, está sendo encaminhado agora para o Congresso, segundo o Lira, a Câmara deve apreciar e votar nos próximos 15 dias. Eu acho um tempo bastante curto, mas é possível, e depois vai para o Senado. Mesmo que a gente acredite que seja aprovado antes do recesso, quando for ser votado a LDO, ele pode naturalmente
incorporar ali alguns pontos, algumas métricas do arcabouço e fazer alguns ajustes, porque imagina você o seguinte, no arcabouço fiscal você tem ali algumas restrições de aumento de despesas conforme a receita. Eu acho que um avanço do arcabouço foi, por exemplo, tirar ali receitas não recorrentes, ou seja, receitas extraordinárias. Eu acho que isso é importante, porque você não tem controle total da receita. Então, imagine você que o arcabouço prevê algumas condições e a LDO entra com outras condições conflitando. Então, a LDO, naturalmente, é o que dá toda a direção de gestão, de execução do orçamento. Então, quem tem que se ajustar à LDO é o arcabouço, e não o inverso. Por isso que, sim, é possível que a LDO, quando for votada, tenha alguns ajustes. Porque vale lembrar que a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, boa parte dela, na sua execução, ela tem emendas parlamentares. Então, imagine um parlamentar que ele vai ficar restrito a uma emenda parlamentar, ou seja, a recursos para o avanço ali, para o desenvolvimento da sua região, e ele não pode porque tem trava no arcabouço. Então, isso vai ser discutido e a LDO sempre vai poder ajustar. Não que vai mudar isso de forma profunda, mas, de novo, tem competência para alterar, sim. Por isso, até que não foi recebido com tanto otimismo assim. Precisa ainda ser aprovado e aí, sim, a sua evolução, as suas métricas serem também referendadas na LDO. Caso não for e serem ajustadas, aí nós saberemos se, de fato, ela será crível, porque até então o que se acha que ela é um avanço do teto de gastos. Ou seja, Tiago, é importante, o Brasil deu um passo, sim, no avanço para tentar atingir o equilíbrio da dívida pública, que esse é o objetivo final, mas precisamos ainda passar por esses pleitos, né, junto ao Congresso, depois da LDO, e aí sim colocar na prática para saber se na prática vai ser aquilo que a gente espera como um equilíbrio fiscal. Ô Alex, se você pudesse aconselhar o Congresso Nacional, quais pontos poderiam ser aperfeiçoados do arcabouço fiscal que foi enviado aos parlamentares nos últimos dias? O que é possível fazer para melhorar ainda mais essa proposta, por mais que, se houver alterações, a tramitação demora um pouco mais, mas isso é do jogo republicano, né? Sem dúvida, faz parte aí desse fisiologismo político, né? Bom, eu acho que, na verdade, todos os pontos que são colocados, Thiago, eles sempre, de novo, se apoiam na questão do avanço da receita. Ele nunca se apoia do lado da despesa. E aí, claro, que os republicanos, todos os congressistas não vão, de forma alguma, colocar ali restrição de despesa. Eu vou dar um ponto muito simples. Cargos comissionados. A gente sabe que isso não muda a situação fiscal como um todo, mas moralmente, para um país que está num período de desaceleração econômica, que já vive problema fiscal há mais de 3 décadas, moralmente seria importante o governo sinalizar uma redução de despesas, por exemplo, com cargos comissionados. O Congresso, cada deputado, você sabe muito bem, ele tem um gasto anual de gabinete de 60 milhões, o que nos dá aí 730 milhões no ano só com gasto com o gabinete dos 503 deputados. Então, a gente precisava avançar com todos os poderes, legislativo, executivo e judiciário, fazendo uma contribuição para que esse arcabouço fiscal desse o resultado esperado, conseguíssemos controlar os gastos públicos. O problema, de novo, é que a gente só olhou o lado da receita. Então, eu não conseguiria indicar daqueles 13 pontos qual que dá para melhorar, porque eu acho que eles foram bem feitos, mas bem feitos, de novo, olhando e se apoiando na receita. Um governo que, aliás, já disse, esse atual governo, que não vai fazer, por exemplo, concessões, privatizações. Esse é um outro ponto extremamente importante para dar consistência para uma efetividade maior do equilíbrio das contas públicas, né? Eu acho que o Brasil não tem condições hoje de manter empresas estatais sob o risco de um novo escândalo de corrupção e ainda sob
a questão da ineficiência, né? Nós vimos na década de 90, quando nós transferimos, o Brasil, né, transferiu alguns setores de atividade, como telefonia, energia, mineração, para o setor privado, o país só cresceu, o país só se desenvolveu, o país melhorou, inclusive, a arrecadação desses setores, porque eles foram muito mais produtivos, muito mais eficientes, e você não vê nesses setores nenhum ponto de corrupção. Então, isso vai contra essa posição, essa ideologia do atual governo de não querer fazer concessões, privatizações, vai contra até a obtenção desse equilíbrio fiscal. E, Thiago, vale lembrar o seguinte, qualquer família, quando tem uma situação financeira desequilibrada e ela tem algum bem, naturalmente ela se desfaz desse bem para tentar atingir esse equilíbrio. O que o governo sinaliza é que ele não quer fazer isso. Isso é o ponto, eu acho, mais importante que não está no arcabouço fiscal, que é poder se desfazer de ativos públicos, transferindo para a iniciativa privada, arrecadando mais impostos e também redução de despesas. Isso não está. Isso é um ponto também que chama a atenção. Você fala muito, né, Alex, sobre a redução de despesas, mas também a ampliação das receitas. De que maneira se amplia a receita a não ser aumentando o imposto? A gente está também aí à beira de uma reforma tributária que finalmente pode ser que saia do papel, mas de que maneira é possível aumentar as receitas se o Congresso e até as entidades, né, que nesses últimos dias fizeram um protesto até veemente, defendendo a reforma tributária, mas sem que haja aumento da carga tributária, porque ninguém aguenta mais pagar tanto imposto e não receber o que o poder público promete, não é? Tiago, muito bem colocado, né? Olha, um número muito simples, uma relação do IDH do Brasil em relação à carga tributária, ou seja, o quanto nós brasileiros pagamos de tributos e quanto aquilo é devolvido para o país, para o cidadão, como forma de desenvolvimento humano. Essa relação IDH-carga tributária, comparado a outros países, o Brasil é um dos piores. Ou seja, aquilo que nós recebemos é muito menor do que aquilo que nós pagamos de carga tributária. Isso posto, nós temos um problema gravíssimo no Brasil. Nos últimos 2 anos, 2022 e 2021, o Brasil atingiu um resultado primário positivo com o aumento do imposto inflacionário. Vamos lembrar, os combustíveis dispararam de preço por conta principalmente ali da guerra entre Rússia e Ucrânia, e aí os combustíveis subiram muito de preço no Brasil e o Brasil teve uma arrecadação extraordinária. Os preços dos minérios e commodities metálicas dispararam no cenário internacional e isso também elevou o preço, tanto que a taxa de juros aqui no Brasil precisou subir para combater a inflação. Então, o Brasil aumentou a sua receita por conta desse chamado imposto inflacionário. Então, a gente não pode viver sobre isso mais. Então, 2023 vai ter uma queda de arrecadação, porque não teremos, né, entre aspas, o benefício desse aumento de arrecadação por aumento de preço de commodities. A Austin, lá, por exemplo, na Austin, nós prevemos que este ano teremos um crescimento nominal da arrecadação de apenas 2,5%. Portanto, teremos uma queda da arrecadação, uma queda real da arrecadação federal em torno ali de 3% a 4%. Como crescer, então, os impostos sem mexer na carga tributária? Pois bem, o Haddad disse que ele tiraria, né, da sombra alguns setores que não contribuem. Bom, ele foi ali mexer com as empresas que vendem por internet produtos, e aí houve uma chiadeira, eles voltaram atrás. Agora fala-se na questão daqueles jogos de apostas eletrônicas. Vai ter ali algum ruído de alguma forma. No Brasil, a gente tem um problema gravíssimo que as empresas gastam muito tempo fazendo todos os apontamentos tributários, algo em torno de 1.200 horas, até pagar e pagar muito. Então, eu não vejo, sinceramente, outra forma de aumentar a arrecadação sem que haja uma mudança na carga tributária. Ou seja, de alguma forma, ele pode até reduzir impostos de um ou outro setor, mas ele obrigatoriamente vai ter que compensar isso elevando a carga tributária de algum setor, outro setor.
Por quê? De novo, justamente porque ele não mexeu do lado da despesa. Então, não tem como aumentar a arrecadação no Brasil sem que haja a contrapartida de aumento de carga tributária. Eu não consigo enxergar isso. Talvez o governo possa, nos próximos dias, detalhar e apresentar, né, para o público qual é esse plano de ajuste de reoneração, desonerações, esse novo ajuste de arcabouço tributário, né? Porque ele fala em reforma tributária, sempre olhando lucros e dividendos no segundo semestre, mas eu acho muito difícil avançar qualquer reforma tributária sem antes definir LDO, sem antes definir arcabouço tributário. Então, sendo mais direto, mais objetivo, nas condições que o Brasil tem hoje, de uma camisa de força com relação à carga tributária, não enxergo aumentar a arrecadação se não aumentar a carga tributária. Então, o que ele poderia fazer? O que também é difícil, realizar um novo pacto federativo. Pegar as três esferas de governo, municípios, estados e governo federal, fazer um novo pacto federativo, como foi o Pacto Federativo de 88, refazê-lo, redistribuir receitas, obrigações, e aí sim o Brasil tem mais flexibilidade na execução do orçamento federal, e aí a gente não teria, por exemplo, como mexer com a carga tributária. Esse é um dos pontos, mas tem outros que podem melhorar a execução do orçamento. Por exemplo, contrapartidas das Bolsa Família. Então não basta só você entregar o recurso, você tem que pedir para esse cidadão que está recebendo a capacitação profissional. Se você tem uma mãe e um pai, o pai tem que dar esse retorno para a economia brasileira, tendo a sua capacitação. Só um exemplo, Thiago, o setor de transporte ele é deficitário em mão de obra de motoristas. Por que não avança isso? Isso estou falando desde 2014. Por que a gente não avança isso, né? Então, o governo brasileiro precisa olhar diversas frentes e não só aumentando a receita e não só colocando como dispositivo um limite de aumento da despesa. Que, aliás, né, vale lembrar, mesmo com queda da arrecadação, da receita, as despesas vão subir, o que eles chamam de anticíclico. Não é nenhum grande absurdo, mas não é algo que passa por uma postura moral do governo. Alex Agostini, economista-chefe da Alcin Rating, conversando conosco aqui na Jovem Pan. Agora, Alex, você fala muito sobre redução de despesas, né? E a gente fala também sobre reforma administrativa, que é uma reforma que está esquecida, muitas vezes acaba ficando em segundo plano agora quando se discute muito a reforma tributária. Eu pergunto, por que o Brasil é um país tão complicado para se fazer reformas, hein? Por que tem que agradar todo mundo? E a reforma administrativa mexe, vamos dizer assim, num vespeiro, né? Porque são direitos adquiridos, são pessoas que, obviamente, não querem perder muitos benefícios. A gente viu recentemente esses penduricalhos do judiciário de novo voltando à tona. Por que o Brasil é um país tão complicado para se mexer nessas estruturas? Olha, você falou muito bem, né? O corporativismo no Brasil é muito forte, né? De diversos setores, principalmente o setor público, né? A reforma administrativa no Brasil seria muito bem-vinda. De qual forma? Hoje, por exemplo, você tem ali todos aqueles que são concursados do setor público, você não consegue demitir por ineficiência, né? Tem que ter algo muito forte para você acusar um servidor público e conseguir exonerá-lo do cargo, ou seja, demiti-lo. Isso acontece porque é uma premissa de que qualquer funcionário público ele tem a garantia do emprego, porque ele pode ali denunciar algum ato de prevaricação ou de corrupção sem perder o emprego. Só que eu acho que a gente pode mudar essas condições. Nós temos que dar esse resguardo legal, esse resguardo de crime mesmo, quando é denunciado, ou seja, esse servidor público ele vai ser resguardado. E aí sim, nós podemos fazer uma reforma no setor administrativo, como é uma competitividade com o setor privado. Ou seja, você dar os méritos a quem tem uma maior efetividade, uma maior produtividade, porque sabemos que temos diversos setores de serviço do setor público que são ineficientes, que estão inchados
porque são cargos chamados aqueles empregos de cabide, né? Então, um vereador, quando ele é eleito, teve ali sua base de apoio, ele precisa de 7, 8 assessores que ajudaram ele na campanha eleitoral. Eu mesmo fiz uma palestra numa Câmara de Vereadores de um município, explicando para os assessores qual é o papel deles. Porque muitos assessores estão ali simplesmente porque ajudaram algum vereador na campanha. Isso acontece com prefeito, com deputado estadual, com deputado federal, com senadores. Então, e acontece também, né, no governo federal. Nós vimos recentemente que o governo mudou uma lei da Apex. Olha só que absurdo. A Agência Nacional que promove as empresas do Brasil no exterior, eles mudaram a lei para colocar lá um presidente que é do Partido dos Trabalhadores, que não fala inglês. E a lei dizia o seguinte: obrigatoriamente você tem que ter o inglês. Então imagina, eles mudaram a lei. Além disso, fundos de pensão voltaram a ter sindicalistas. Então esse corporativismo político é que faz com que o Brasil seja um retrocesso. Esses penduricalhos no judiciário é um absurdo, né? Nós vimos aí as últimas matérias, tem juiz recebendo R$700 mil ao mês, quando um salário mínimo é de R$1.300 e poucos reais, quando nós temos na maior parte da base da pirâmide de renda no país, a população de baixa renda. Nós não temos uma classe média que faça uma representatividade para o país. Isso é problema que vem se arrastando há anos. Eu já comentei contigo na última entrevista e vou reforçar agora. Em 87, o presidente da Fiesp, o Mário Amato, disse a seguinte frase, né? Ou o Brasil acaba com o déficit fiscal, ou o déficit fiscal acaba com o Brasil. Nós estamos falando aí 35, 36 anos de história e falamos da mesma situação justamente porque há 3, 4 décadas já se mantém essa situação de privilégios no setor público. Eu acho que a gente precisa, a reforma administrativa, ela pode dar uma grande contribuição para diminuir o tamanho do Estado, ter métricas de desempenho, a atingir melhores serviços para a sociedade. Mas o que a gente, infelizmente, pode esperar de uma possível reforma administrativa é simplesmente o governo ter autonomia de demitir aquele que não está alinhado à sua ideologia, e não aquele que é improdutivo, aquele que, por exemplo, bate ali o cartão, né, ou coloca o dedo digital e simplesmente volta para sua casa ou vai fazer exercício, como nós vimos em diversas matérias cobertas pela mídia. Então fica muito difícil, Thiago, de nós mudarmos a situação do Brasil sem mudar esse cooperativismo que existe muito forte, né? Corporativismo que existe muito forte no Brasil, no setor público, né? E olha que interessante, isso muda a cada momento. Por exemplo, nós tivemos recentemente uma mudança de governo. E o que aconteceu? A ideologia poderia mudar, mas não mudou ali o fisiologismo político, né? Quem apoiava o governo anterior de direita está apoiando agora o governo de esquerda, justamente por esses interesses próprios e não interesses para a sociedade. Agora, Alex, falando sobre os indicadores da economia, né? O que projeta a própria Austin Rating, né? Você é economista-chefe da Austin, as questões de inflação, de juros e também a cotação do dólar, principalmente a inflação, né? Que é o que sempre pesa no bolso de todo mundo. Você acha que a inflação começa a ceder? Alguns indicadores saíram recentemente e vieram até abaixo do esperado, mas ainda, claro, uma inflação pressionada. Será que esse comportamento vai se repetir nesse segundo semestre? E isso depende também do que acontecer, o andamento das discussões no Congresso também? Tiago, a questão da inflação no Brasil ela é crônica, né? Nós temos metas de inflação muito ambiciosas, é um sistema que substituiu a Cora Cambial lá em 99 e, em alguma medida, ele é importante, ele tem dado certo no Brasil no sentido de tentar segurar a inflação. O problema é quando nós temos uma tentativa de ingerência na execução da política monetária, como aconteceu em 2011, né, e como está acontecendo agora. Nós vimos aí o presidente Lula entrando num embate desnecessário
com o Banco Central, porque ele quer uma redução da taxa de juros. Veja bem, todos nós brasileiros estamos cansados de uma taxa de juros elevada. Queremos uma taxa de juros baixa. Só que ela não pode ser feita a uma canetada. Tem critérios técnicos utilizados no mundo inteiro para a redução da taxa de juros, que é o instrumento mais eficiente no combate à inflação. Mais eficiente, inclusive, quando nós temos uma estrutura de inflação no Brasil, no qual 25% da composição do IPCA são preços administrados. Ou seja, são preços determinados pelo governo, no qual, independente do nível de taxa de juros, vai acontecer o reajuste. Por exemplo, combustíveis, planos de saúde, preços de transporte público, tudo isso é o governo que determina, autoriza o reajuste. Então, imagina você, o Brasil está numa recessão, mas temos reajuste de preço de transporte. Isso é um absurdo, né? Mas é contrato. Como que você vai combater um aumento de preços administrados, que vai motivando a inflação, com uma economia em desaceleração? Não tem jeito, tem que jogar essa inflação, essa economia no chão, aumentando muito a taxa de juros para trazer essa realidade, né? Ou seja, atingir aquele objetivo que o Banco Central persegue. Atualmente, a inflação tem demonstrado, sim, desaceleração, principalmente os índices no atacado. Nós vimos o IGP-10, que foi divulgado essa semana pela FGV, uma forte queda. Já estamos falando em deflação, os preços no atacado caindo mais de 1,5%. Parte disso é por conta do cenário internacional de desaceleração, parte disso é por conta dos efeitos de desaceleração gerados pela alta da taxa de juros e que vão continuar acontecendo com mais intensidade neste segundo semestre. Por isso, inclusive, na Austin, a gente acredita que a partir de junho o Banco Central terá condições já de iniciar o ciclo de queda dos juros. Em maio, tem uma reunião, ele apresenta as condições do cenário econômico, já preparando o terreno para a redução dos juros. Agora, boa parte da inflação também é motivada por essa incerteza do lado fiscal, né? O investidor, o empresário, o investidor no mercado de capitais, quando ele olha esse cenário de desequilíbrio fiscal, ele gera uma grande cautela e preocupação e ele pede o que nós chamamos no mercado um prêmio de risco. Significa o seguinte: para eu continuar investindo na economia brasileira, eu tenho que ter um retorno maior, porque o risco dessa economia desacelerar tão fortemente é grande por esse desequilíbrio das contas públicas, que eu, empresário e investidor, preciso ter uma margem de retorno maior. Então, os juros futuros sobem bastante, tem uma desvalorização do real que impacta a inflação, a Bolsa de Valores despenca. Então, tem um desajuste quando tem um cenário desse de desequilíbrio fiscal ou de ingerência ou tentativa de interferência do governo na gestão da política monetária, né? Ou seja, na condução do Banco Central em relação à taxa de juros. E esse foi um avanço do Brasil, que foi conseguir um mandato, né? Ou seja, a autonomia de jure do Banco Central, um mandato para presidente e seus diretores, que aí você vai blindando essa interferência. De novo, no mundo inteiro, todo presidente, ele quer taxas de juros menores, toda a população quer taxas de juros menores, mas nós temos que ter condições estruturais para uma queda da taxa de juros, e aí sim o Banco Central fazer o seu papel, que é manter, preservar o potencial de compra da população. Vou te dar um número, tá, Tiago? Eu fiz recentemente um trabalho de avaliar desde 94, julho de 94, início do Plano Real, até agora, março de 2023, quanto que perdeu de valor uma nota de R$100. Olha só que interessante. Em 94, R$100, quando foi lançado o real, valia R$100. O potencial de compra dele era R$100. A inflação acumulada no período, 672%. Nós temos agora que uma nota de R$100 vale aproximadamente R$14. Isso, eu acho, deixa muito claro o efeito negativo que a inflação gera no país. Então, quando o presidente Lula fala temos que mudar a meta, ter um pouco mais de inflação para fazer o país crescer, ele vai contra
a preservação do poder de compra das camadas de renda mais baixas. Lembrando que nós temos uma concentração de renda muito grande no país, poucas pessoas ganham muito. Então, a gente precisa ter planos de longo prazo para mudar essa estrutura de crescimento do país com maior previsibilidade das contas públicas para gerar investimento, gerar contratações e gerar renda. O problema no Brasil é que sempre todo e qualquer governo olha como longo prazo apenas 4 anos, ou no máximo 8 anos, que é o período de mandato. Então, a gente não consegue sair dessa situação. Como eu disse, há mais de 40 anos estamos nessa situação. Sempre tem penduricalhos, sempre se olha a expansão fiscal, nunca se olha de forma estrutural o crescimento econômico com investimento. Sempre é pelo lado do gasto. Alex, mais uma vez te agradeço pela gentileza por atender sempre o convite da Jovem Pan e voltaremos a nos falar mais vezes. Um grande abraço, valeu mesmo, até a próxima. Eu que agradeço, Thiago, a você e toda a equipe da Jovem Pan e espero uma nova oportunidade de termos uma situação um pouco melhor de discutir e perspectivas melhores para o Brasil, porque torcemos e trabalhamos por isso. Sem dúvida. Valeu, Alex. Bom trabalho para você. Conversamos com Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, falando sobre as perspectivas econômicas, o arcabouço fiscal no Brasil. A você, ouvinte, a você, espectador, como sempre, muito obrigado pela sua audiência e continue com a nossa programação. Até a próxima. Realização Jovem Pan News.